Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías. Você pensou que era Mateus, né? Não. Isaías capítulo 53. Visto que hoje é um culto de Santa Ceia, quero convidar os irmãos a meditarem na graça e na misericórdia de Deus. Isaías, vamos começar do capítulo 52, a partir do verso 13, tá bom? Isaías 52, a partir do verso de número 13, para que o contexto fique completo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos como desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos irmãos, eu me lembro que a semana passada eu comecei aqui falando sobre algumas notícias e como essas notícias acabavam moldando a nossa maneira de ver o mundo e também modelavam de alguma forma ou mexiam com a nossa forma de nossos sentimentos, nossos pensamentos, mudava a nossa vida e o nosso dia. E hoje eu quero retornar a esse ponto, mas não com o mesmo foco. Eu quero retornar a esse ponto só para nos lembrar que ainda estamos sob a influência de notícias. E a de hoje, que eu lhes trago, é uma notícia que foi transmitida por Isaías. Mas essa notícia transmitida por Isaías, ela tem um propósito e tem um alvo certo. Isaías não está escrevendo sem intenção. Nenhum escritor, nenhum jornalista, nenhum articulista, ninguém fala, escreve ou canta sem intenção. Tudo tem uma intenção. E mesmo agora, enquanto eu prego, tem uma intenção para com os irmãos. Portanto, a palavra que Isaías transmite aqui, ela tem uma intenção. E eu quero chamar a atenção para isso.
para aquilo que Isaías quer falar conosco. Ou melhor, para aquilo que Deus quer falar conosco através de Isaías. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que profetizou quase que de forma perfeita o sacrifício de Cristo. O capítulo 53 é conhecido, lido, pregado, cantado. Mas eu quero que nessa noite a gente pense com mais profundidade sobre isso. Estamos trabalhando sobre o tema a Bíblia como regra, a vida como pregação. Esse texto bíblico, ele nos traz uma regra. Esse texto bíblico, ele nos mostra uma direção. Ele nos mostra um caminho. Ele nos mostra um meio, um modo de vida cristão. De forma muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. Mas Isaías vai nos trazer uma realidade que talvez escape, ou melhor, com certeza escape aos olhos e aos ouvidos de muitas pessoas nesse mundo hoje. Isaías capítulo 52, os versos 13 ao 15, ele faz a introdução a esse tema que ele está tratando no capítulo 53, como o servo sofredor, o servo que Deus enviará em resgate do seu povo. Mas se nós falarmos de resgate, nós precisamos falar que há um problema. Há alguma coisa que está fora do lugar. Quem precisa de resgate é porque está preso, está sob domínio, está em perigo de vida. E agora Isaías chama a atenção para um resgate que está sendo preparado. Quem será resgatado? E por quem será resgatado? O servo do Senhor, que procederá com prudência, que Isaías apresenta aqui, é o profeta que é esperado por todo o Antigo Testamento. E agora ele é anunciado para o futuro. Mas quando ele é anunciado, ele não é anunciado como talvez muitos ali esperavam. O anúncio de Isaías não fala de um príncipe guerreiro montado em um cavalo que vem com um grande exército e dominará os povos e dará liberdade, como o povo de Israel estava acostumado. Livro de Juízes, livro dos Reis. O povo de Israel estava acostumado a reis, a líderes que iam à frente, que tomavam com o exército e tomavam a frente do povo, defendiam o povo, tomavam as terras que lhe pertenciam, expulsavam os inimigos. Mas Isaías não está anunciando um príncipe guerreiro que vem para libertar o povo, não nesses moldes. Isaías também não está falando de um sacerdote nos moldes dos sacerdotes conhecidos ali, no Antigo Testamento. Ele não é como os demais, porque ele não está vindo para apresentar um sacrifício ou para ser um líder espiritual que vai diariamente para o templo ou que vai anualmente ao templo para apresentar sacrifício pelo povo. Esse líder, esse profeta, esse libertador, esse resgatador que está por vir, que Isaías anuncia que um dia virá, que em breve virá, ele não trabalha, ele não age nos mesmos moldes que o povo de Israel estava acostumado a ver. Primeiro ele diz que esse homem, este príncipe, ele é prudente, ele será exaltado, ele será elevado, ele é sublime, sim. Mas quando as pessoas olham para ele, elas ficam pasmadas. Elas ficam como quem não crê no que estão vendo. Estava desfigurado, que não parecia ser um homem. Não parecia a figura de um filho de homem. Verso 14. A imagem dele, a presença dele, a aparência dele, não é de um vencedor, mas de alguém extremamente sofredor. A imagem do resgatador, do príncipe apresentado, não é a imagem que Israel esperava. E por isso, por não ser essa imagem, por não ser aquele que eles esperavam, por não ser a imagem que talvez o mundo espere de alguém que se diga, que se apresente como o resgatador, o Senhor de todas as coisas, a imagem de alguém forte, poderoso, um líder poderoso, e diante de uma imagem tão abatido,
de um semblante tão sofredor, há uma decepção por parte daqueles que olham para ele. E logo, a pregação ou a mensagem dele passa a ser questionada. E verso 1 do capítulo 53 diz: então, diante de um homem assim, diante de um líder assim, diante de um príncipe assim, que nos traz a mensagem, que nos traz, que será o libertador, mas quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem crerá em um Cristo, não nos moldes do mundo? Quem crerá num Jesus, não no modelo ou nos moldes que o mundo quer e espera? Quem pode crer em um Jesus que não é politicamente correto, que não é ponderado, entre aspas, em algumas coisas, que não é inclusivo em tudo que se fala? Quem pode crer ou esperar em um Jesus que tem autoridade e poder e exerce esse poder, essa autoridade com mão de ferro? Não, mas não é esse o Jesus que nós queremos. Não é esse o Jesus que nós gostamos. Ora, então quem deu crédito? Quem creu? Quem crerá? E a palavra crédito aqui vem de amã, que é fidelidade. Quem vai confiar? Quem vai pôr fé? Quem vai colocar a sua fé neste homem, na pregação dele? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem Deus abriu o entendimento? Quem o Senhor iluminou? Quem vai olhar para Jesus e, iluminado por Deus, verá nele o Messias, verá nele o Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Em um mundo em que nós estamos rodeados de modelos, e que muitas vezes somos tentados a olhar para a vida cristã, não nos moldes da Bíblia, mas nos moldes do que o mundo está dizendo que a gente poderia ser. Então, olhando para a Escritura, talvez sejamos tentados a não crer nesse Jesus como nós vemos, como a Escritura o apresenta. Talvez a gente separe os versículos, os textos que mais sejam agradáveis a nós, mais palatáveis, mais fáceis de crer, de aceitar. Mas aqueles em que ele nos confronta, aquele em que ele nos quebra, talvez a gente tenha mais resistência. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem o Senhor abriu o entendimento? A quem se manifestou o braço do Senhor? Por que Isaías está fazendo essa pergunta? Por causa da figura que está surgindo, o Messias que está aparecendo na profecia. Antes dele falar quem é o Messias e o que vai acontecer com ele, ele questiona: quem crerá? Quem ouvirá? Quem terá o entendimento esclarecido diante de tal figura, de um Messias como esse? Verso de número 2, Isaías 53, verso 2. Acompanhem comigo. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Primeiro aspecto: ele não atrai. Não há nada nele atraente. Ele não tem olhos azuis, cabelinhos de anjo, né? Dizem que o cabelo do anjo, você nunca viu um anjo, não sei como é que é o cabelo. Ele não tem o aspecto que talvez a gente pudesse dizer assim: olha que coisa mais linda, que homem lindo, que aparência maravilhosa. Não, ele não tem essa aparência, porque ele não tem beleza, não tem formosura. E olhando para ele, não há nada que faça desejar a presença dele, faça desejar a companhia dele, estar com ele. E por isso, ele é desprezado. E observe, o verso de número 3, a palavra desprezado aparece 2 vezes. Era desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O Messias, o Salvador, o Filho de Deus, desprezado.
um amor incomparável, desprezado. Absolutamente desprezado. Porque não atendia aos desejos ou à vontade daqueles que ansiavam, esperavam por esse libertador, por esse Messias. Mas eles não queriam um Messias assim. Eles não queriam esse modelo. Eles queriam outro. Então agora, quando eles olham para esse Messias, sem parecer, sem formosura, ele é desprezado. Ele é rejeitado. E não fazem dele caso algum. Assim é Jesus tratado nos nossos dias também. O mundo despreza Jesus Cristo. E quando eu digo isso, irmãos, não se iludam com palavras de pessoas que dizem: não, eu acredito em Jesus. Não, eu creio em Jesus. Não, eu amo Jesus. Até o final dessa pregação, eu creio que você vai pensar duas vezes antes de dizer que confessar que ama. Eu espero que você confesse que ama, mas nos padrões que a Escritura vai apresentar aqui. Ele é desprezado. E por que ele é desprezado? Porque o mundo, desde que é mundo, desde lá do Éden, os homens anseiam, desejam, querem prazer, satisfação, coisas que lhes satisfaçam os desejos mais profundos e mais sujos. Querem satisfação, querem uma alegria e não importa o que custe essa alegria. Querem ficar felizes e não importa o que vai ser, porque o importante é eu ser feliz. Esse é o lema que está aí em todo lugar. O lema do diabo colocou aí, todo mundo está lendo. O importante é você ser feliz. Não importa o que vai acontecer, não importa o que você tem que fazer. Se você tem que abandonar seus filhos, se você tem que abandonar sua família, se você tem que matar alguém, se você tem que fazer alguma coisa ilícita, não importa. O importante é você ser feliz. Mas um Jesus que não oferece felicidade, que não oferece nada disso, e que não dá nenhum prazer, nem estar com ele, esse Jesus não presta, não serve. Então ele é desprezado. Ele não pode ser adorado, amado, desejado, porque ele não dá o que as pessoas querem. E a idolatria, como eu já disse aqui muitas vezes, não é adoração a uma imagem, a um ícone. A idolatria é adoração àquilo que você tem em seu coração. A imagem é só um reflexo do que você tem no seu coração. Você só não quer Deus, você quer que alguém que cumpra a sua vontade. Então você vai atrás de qualquer um. Você vai nas correntes, você vai em qualquer lugar que alguém te diga: vem para cá que aqui você vai conseguir o que você quer. Aí você vai. Aí nós vamos. Porque o nosso coração nos corrompe, corrompido que ele é, e nos conduz a isso. Mas esse Jesus, que não oferece nada, ele não nos atrai por coisas que nós gostamos de ver. Ele é alguém sem parecer, sem uma postura assim, vamos colocar. E o verso 4 aprofunda ainda mais isso. Porque o desprezo que o mundo tem por Cristo é por ver em Cristo o que o próprio mundo é. O fato de Jesus estar desfigurado, o fato dele estar abatido, não ter nenhuma beleza nem formosura, não é porque ele não seja belo. É porque o Messias levou sobre si o pecado da humanidade, o pecado dos seus filhos, dos seus servos, o pecado de sua igreja. Ele levou sobre si a iniquidade dos homens. Por causa da iniquidade dos homens, ele não é mais belo, ele não é mais formoso, ele não é mais agradável a aparecer. E olhando nós para ele, a beleza que nós não achamos dele, não é porque ele não é belo, mas é porque a nossa aparência espelhada em um Cristo sofredor nos causa algum tipo de
de reação complexa, irmãos. Parece que nós estamos olhando para nós e a gente não gosta do que estamos vendo. É como você está diante de um espelho que vai te dizer a verdade. Lembra lá do espelho da bruxa? Né? Da rainha? Que toda vez que falava, não, tem um aí mais bonito do que tu. E ela não gostava do espelho por causa disso. Todas as vezes que você... Só que a Escritura vai ser muito mais verdadeira do que isso. Porque a Escritura não vai só dizer, não, tem alguém mais belo que você, não. Vai dizer, olha, não tem ninguém pior do que você. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sei que muitos têm ouvido e usado inclusive esse texto para dizer que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, logo nós não deveríamos adoecer. Logo nós temos autoridade de orar e expulsar todas as enfermidades. Mas não é de doença que Jesus está falando aqui. Não é de doença que Isaías está falando aqui. Isaías capítulo 1, versos de números 4 ao 6, Isaías usa exatamente a mesma palavra, os mesmos termos, e ele explica o que é que ele está falando aqui. O que é enfermidade, o que é doença aqui, o que são essas dores. Isaías capítulo 1, versos 4 a 6 nos diz: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Só há feridas, contusões e chagas vivas. Não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías está falando de pecado, transgressão, corrupção do coração humano. Jesus levou sobre si a corrupção do coração humano, a corrupção do ser humano, o homem caído. Jesus levou sobre si as suas enfermidades, as suas doenças, seus males, carregou sobre si as suas dores. E quando nós olhamos para Ele, vendo Ele assim, nós ainda achamos que isso aconteceu por causa da ira de Deus sobre Ele. Há uma espécie de separação. Nós não. O pecado é com Ele, está nele, e Deus pesou a mão sobre Jesus. Jesus pagou o preço na cruz e amém, glória a Deus, aleluia. Mas já entrou no seu coração que essa iniquidade que estava em Cristo era nossa? Nós. E antes que alguém diga, aquela cruz que Jesus carregou era minha. Não, não era sua, era dele. Porque se nós morrêssemos na cruz, iríamos direto para o inferno. Ninguém aqui tem condição de ser crucificado e ser salvo por causa disso. Ninguém aqui, nenhum homem em toda a história humana jamais poderia ocupar aquela cruz. Somente Ele, o santo, o perfeito, o puro, que leva sobre si a iniquidade de todos. Mas Ele mesmo não tem pecado. Ele mesmo não tem nenhuma iniquidade. Não, a boca dele não encontrou-se injustiça alguma. Mas Ele levou sobre si, Ele toma sobre si a culpa que era nossa. Verso 5 ele diz que levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós somos sarados. Transgressões, iniquidades, castigo, tortura. Tudo isso sobre o santo, sobre o Filho de Deus, sobre aquele que é perfeito, por causa de nós, imperfeitos. As consequências do pecado, as consequências da transgressão e da iniquidade, cairão sobre Cristo no castigo que Deus coloca sobre Ele, o castigo que nos traz a paz.
Romanos capítulo 5 nos diz que nós somos justificados pela fé, por isso nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus por causa do castigo que caiu sobre Cristo. Meu querido irmão, pela graça nós somos salvos. Não há mérito nenhum em nós. É dom de Deus. Mas a gente não pode esquecer e não pode fazer de conta que não houve um preço, que não houve um custo, que não houve um pagamento. Deus não abriu mão de que a justiça fosse feita. Deus sempre é e sempre será absolutamente justo. Sua justiça tem que se cumprir. E é por isso que nos choca a sequência desse texto. Porque nos diz que todos nós, verso de número 6, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ou seja, nenhum de nós buscava Ele, nenhum de nós caminhava ao lado. Ele que vai nos buscar. E para que Ele nos busque, Deus faz cair sobre Ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós, a rebeldia de todos nós, o preço do nosso pecado. Ele foi oprimido, afligido, levado ao matadouro. As palavras usadas aqui por Isaías são palavras pesadas: enfermidade, dores, transgressões, iniquidade, castigo, tortura. A palavra aqui que ele usa, pelas suas pisadas, pelas suas pisaduras. Pisaduras aí é uma palavra shalap, que quer dizer golpe, uma pancada, como se fosse um chute, um pisão. É uma tortura que está sendo infligida sobre alguém para que ele sinta a dor. E por causa desse afligir, ele vai ficar enfermo, ele adoecerá, ele sentirá dores. Ele não tinha, mas agora ele sentirá dores profundas. Essa opressão, esse juízo caindo sobre Cristo. E quem, dentre a sua geração, verso de número 8, considerou que ele fora cortado dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? O caminho que Jesus faz, a jornada que o Senhor Jesus faz, é um caminho de perdão e reconciliação do seu povo, do povo do Senhor, da igreja de Cristo, do povo que ele compra com seu sangue para Deus. Aqueles que pertencem ao Senhor e que agora pertencerão a Ele e que se juntarão a Ele e se chamará-se igreja. Esse povo que está lá na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, esse povo reunido no nome do Senhor, são comprados com preço alto, com preço de sangue. Mas não é só, irmãos. Às vezes a gente minimiza demais isso. Eu não quero também ser exagerado, não quero chegar ao nível aí de Mel Gibson, né? Não quero que os irmãos saiam aqui com uma cena de tortura na sua mente. Mas eu quero que você se lembre e que pense que pecados não são coisas simples. Pecado não é uma coisinha que você comete aqui e acabou. Não, um pecadinho, uma coisinha, não teve nada não. Foi só um escorregão, foi só uma coisinha que eu fiz. Não existe pecadinho. Porque pecado, a própria etimologia da palavra mostra que é uma agressão à santidade de Deus. É uma rebelião contra aquele que nos ama. É uma rebeldia de alguém que diz: eu sei que isso é verdade, mas eu não quero fazer assim. Já passou por isso? De você estar conversando com uma pessoa, você diz assim: olha, não faz isso não. Diz assim: não, quem sabe da minha vida sou eu sei o que é melhor para mim e eu vou fazer. Uma semana depois: rapaz, não devia ter feito. E agora? E agora? Você já passou pela experiência de saber como é que faz uma coisa? Você lá trabalha lá, tem um eletricista, aí você lá é um eletricista, você é engenheiro elétrico, você sabe tudo sobre isso. Aí o cara fala assim: não, ó, esse aqui pode ligar nesse aqui que não tem nada. Fala: rapaz, não faz isso aqui não, porque isso aqui não. Não, eu sei como é, eu sei como é que funciona, eu já fiz isso aqui tudo e pum, pum. A gente tem a tendência à rebelião, a síndrome de Adão e Eva, de achar
que Deus não sabe tanto assim e que eu posso saber melhor do que Ele. Que eu posso conduzir meu caminho melhor do que Ele. Que eu não preciso obedecer tudo o que Ele diz, porque afinal de contas, Deus não viveu exatamente como eu vivo, e Ele não sabe tudo que tem aqui. Ele não sentiu o que eu sinto. Pior que Ele sentiu. Porque Cristo encarnou. Então, não há desculpa para nós olharmos para isso e pensarmos que, de alguma forma, isso aqui não tem a ver conosco e com o peso da nossa iniquidade. Perdidos, desgarrados, sem esperança. Onde nós estaríamos sem Cristo? Onde essa humanidade estaria? Como é que um de nós, qualquer um de nós pode pensar que somos capazes de conduzir nossos caminhos sem nos submeter a Deus? Como é que a gente ainda insiste em dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, Senhor? Sem olhar o nosso caminho conforme a palavra de Deus, como está escrito em Salmo 119. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Como é que eu sei que eu estou andando no caminho correto? Se a meu caminho coaduna, condiz com a palavra de Deus. Se as minhas decisões são decisões bíblicas, santas. Como nós podemos olhar para esse texto e não pensar nisso? Agora, olhe para o verso de número 10. Leia comigo esse texto. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Outra tradução vai dizer, agradou a Deus esmagá-lo, quebrá-lo, oprimi-lo. Foi agradável a Deus ver, ou melhor, não ver apenas, mas foi agradável a Deus quebrar seu filho na cruz. Você pode dizer, como assim, pastor? E esse é um ponto que a gente precisa compreender na teologia. Aqui não está falando de agradar, no sentido de que Deus teve prazer em moer Cristo ali, no sentido de que, olha, eu não gostava mesmo dele, eu odeio ele, quero quebrá-lo completamente. Ali é a personificação do pecado. Ali, na cruz, a ira de Deus está caindo. Você sabe o mais próximo que nós podemos compreender da agonia de Cristo no Getsemane é a agonia de saber que será alvo da ira do Pai. Será alvo na cruz da ira do Deus Todo-Poderoso. O fato ali de morte, tortura dos homens, nada disso era um problema para Cristo, porque tudo isso ele sabia que passaria. Mas a hora mais tenebrosa da vida dele, do ministério, era estar na cruz e não negar, e não se deixar levar pelas tentações. Inclusive no último momento ali no jardim orando e dizendo, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice? Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Para nós, hoje, daqui a pouco, tomarmos o cálice do perdão, da graça, da misericórdia. Cristo tomou o cálice da mão poderosa de Deus a esmagá-lo, para que a gente tome aquele que é da mão graciosa de Deus nos sustentando. Uma substituição perfeita, de um Deus perfeito, de um amor perfeito, sem comparação, mas que ainda assim, ainda hoje, é muito desprezado. Quando o texto diz que Deus teve agrado, ficou satisfeito
em machucá-lo até ele ficar doente. Nós lembramos de dois textos em Mateus, capítulo 3, verso 17 e capítulo 17, verso 5. No 3,17, Jesus está sendo batizado. E quando ele sai das águas, uma voz brada dos céus e diz: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Capítulo 17, verso 5, Jesus está no monte onde há uma transfiguração, onde ele toma uma forma e ele ali transfigura-se diante dos seus discípulos, e depois que aquele momento passa, ouve-se uma voz de novo e diz: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. Porque Deus tem prazer em Jesus? Porque Jesus estava pregando o evangelho lá, porque Jesus estava curando os enfermos, porque Jesus estava... Não, porque ele será obediente. A obediência de Jesus é irrevogável, e a obediência dele vai até a morte. A obediência dele não tem nenhum limite. Ele tem prazer no Filho porque o Filho ama o Pai de forma completa. Ele tem prazer no Filho porque o Filho ama ao Pai incondicionalmente e de maneira obediente. Se o Pai diz que ele tem que ir para a cruz para morrer pelos pecadores, ele vai para a cruz para morrer pelos pecadores, para glorificar o Pai e para ser glorificado. A obediência e a certeza que nós olhamos aqui e vemos o fato de Deus agradar-se em esmagar a Cristo, e de Cristo dizer ainda assim que tem prazer e que ama o Pai, e que o Pai o ama, e que a gente às vezes não compreende. Como assim? Deus ama seu Filho e mesmo assim o esmaga, e tem prazer em esmagá-lo? Porque o Filho obedientemente se submete à mão poderosa do seu Pai, para receber no lugar daqueles que ele comprará com seu sangue todo o peso da ira de Deus, e reconciliar para si um povo santo, comprar para Deus um povo eleito. Obediência. Aí eu tenho uma pergunta para você, meu querido. Qual é o limite da sua obediência a Deus? Até que ponto você é obediente? Você é obediente só até onde você diz: não, até aqui eu posso obedecer, Senhor, mas daqui para frente não, porque eu não vou ser feliz, porque aqui eu não vou ficar satisfeito, porque se eu obedecer ao Senhor daqui para frente, eu não vou fazer como eu gostaria de fazer, aqui já não sou mais eu não vou sentir alegria nisso. O texto de Isaías, ele corrobora com todo o Novo Testamento, com os evangelhos, na obediência feliz e completa de Cristo ao Pai, até a morte. E o chamado do Senhor para sermos obedientes a Ele, custe o que custar. Se nós amarmos a Deus e nós o obedecermos mais do que qualquer outra coisa, se amarmos ao Senhor mais do que qualquer outro, mais do que qualquer um, mais do que a nós mesmos, então nós seremos obedientes a Ele. E a obediência pode significar o caminho da cruz, e a obediência pode significar o caminho do Gólgota, e a obediência pode significar o desprezo de todos os que estão ao seu redor. Desprezado, o mais humilde, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, para o qual nós olhávamos e não víamos nada que nos atraísse. Talvez esse seja um chamado, ser apenas mais um no meio da multidão. Mas como ser só mais um no meio da multidão, por amar a Deus, por servir a Ele, sem nenhum tipo de holofote sobre nós, sem nenhum tipo de aparência, sem nada, sem as palminhas, sem os tapinhas nas costas, sem os elogios, sem nada disso? Eu não posso viver sem isso, sem like, eu não vivo sem like, Senhor. Nós somos convocados a amar a Deus e a olhar para o exemplo de Cristo no seu amor por nós. O verso 12 termina dizendo: Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
Lá no jardim do Getsemane, na noite da traição, depois da ceia, estavam todos reunidos ali. Jesus chama eles para orar, separa os três, vai mais adiante e sozinho ele começa a orar. Os 3 evangelhos falam sobre esse momento, todos 3. Mateus, ele se prende ao fato de que Jesus vai orar e volta por 3 vezes para despertar os discípulos que não estão aguentando mais, de cansaço, de tristeza, de um monte de coisas. Eles não conseguem vigiar junto com o Senhor. Marcos, como ele é sempre muito mais resumido e muito mais objetivo, ele apenas diz: olha, o Senhor foi orar e aconteceu estas coisas e acabou. Mas Lucas é muito, como todo pesquisador cuidadoso, Lucas quer os detalhes. E Lucas conta que a aflição de Jesus ali no jardim era tamanha que em certo momento ele começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a aflição que estava nele. Getsemane significa pedra de moer. O jardim do Getsemane, o jardim em si, que era o Monte das Oliveiras, muitas oliveiras ali plantadas, tinha as olivas que eram retiradas, colocadas na prensa, no Getsemane, e ali era moído. E enquanto ele era moído ali, o azeite descia por uma daquelas frestas e era recolhido. Jesus está sendo moído no jardim. Ele está sendo moído no caminho do Gólgota, moído na cruz, por causa de transgressores como nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa insistência em dizer que é impossível viver em santidade. Jesus está sendo moído. Mas o texto de Isaías termina dizendo: ele intercede pelos transgressores. Hebreus capítulo 7, verso 25, o autor diz a mesma coisa. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive para interceder por eles. Intercedendo por seus, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por nós, intercedendo por transgressores, intercedendo por pecadores como nós. Nós lutamos contra o pecado todo dia, irmãos. Nós lutamos contra a nossa velha natureza todo dia. Nós lutamos contra o nosso homem interior todos os dias. Contra a insistência da nossa natureza em nos chamar de volta para um mundo caído, perdido, quebrado. Nós lutamos contra isso todo dia. E nessa luta cotidiana, muitas vezes, nós achamos que não tem mais a quem recorrer. Não há mais instância para nós buscarmos. Usando aqui uma fraseologia jurídica. A gente chegou na última instância, a gente já pediu, já falou com Deus, mas Ele não está ouvindo, Ele não está respondendo, Ele não está atendendo. Continuo sendo tentado, continuo sendo bombardeado de todos os lados, continuo, e isso não vai mudar e eu vou desistir. Cristo intercede por nós cotidianamente, diariamente, ao lado do Pai. Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo nos acompanha, nos concede graça, nos fortalece continuamente. Cristo não vai jogar fora as ovelhas pelas quais Ele morreu. Não vai deixar fugir, não vai abrir a porteira e dizer: podem ir, para as ovelhas pelas quais Ele foi moído, pelas ovelhas das quais Ele não só deu a vida, mas Ele foi esmagado e derramou seu sangue por eles. Cristo intercede por nós. Cristo nos sustenta. Cristo nos mantém. Cristo nos ajuda. Não estamos sozinhos. Não estamos caminhando, irmãos, por nossas próprias vontades, por nossa própria conta.
Nós não fomos entregues à nossa própria gestão. O Senhor domina sobre toda a nossa vida. E todos os nossos passos são contados por Ele. Para nós iniciarmos a ceia, eu quero chamar a atenção para apenas duas questões. Em primeiro lugar, meus irmãos, no meio de um mundo como esse que nós estamos vivendo, em que você é bombardeado por todo tipo de coisa, e muitas vezes você é tentado a fazer uma espécie de casamento entre Deus e as coisas que você acha legal lá fora, tentando casar, tentando dizer assim, não, mas isso aqui não, mas aí Jesus vai relevar, porque isso aqui é uma coisa tranquila, uma coisa boa, não tem problema. Não, Deus vai me entender porque Ele sabe que eu sou pecador. Não faça isso não. O chamado do Senhor não é para que você continue em pecado sabendo que Ele é um Salvador misericordioso, não. O chamado do Senhor é para que você abandone o pecado porque Ele é um Salvador misericordioso. Porque sobre o pecador que não está debaixo da graça de Cristo, há uma espada pendulando sobre a cabeça dele. O juízo de Deus é como uma espada que está num pêndulo, cada vez mais próximo da cabeça do pecador. Mas ele vive como se nada estivesse acontecendo. Orgia, transgressões, vida louca, cada vez mais próximo. O juízo de Deus não é revogável. O juízo de Deus acontecerá. O juízo de Deus cairá sobre os homens. Aqueles que estiverem em Cristo, o juízo já caiu sobre Cristo. Aqueles que não estiverem em Cristo sofrerão o juízo eterno de Deus. Não há escapatória para isso. Não há meio termo. E Deus não lê a cartilha do politicamente correto. Deus não está na ONU e não faz parte de nenhuma ONG. Ele é soberano, eterno e todo-poderoso. Ele determina a lei, ele estabelece a lei e ele cobra a lei. E ele fará como ele estabeleceu. Segunda lição. Ao invés de desesperar-se, eu queria que todo pecador se desesperasse. Na verdade, assim, a hora do desespero é a melhor hora para o pecador. Mas ao desesperar-se, ou ao perder completamente o chão, ou perceber que tudo sumiu, então há um fim, há um caminho, há uma possibilidade. Cristo. Só Cristo. Só o Senhor. Então, se há esse sentimento do pecado, Cristo. Somente Ele. E para aqueles que já foram perdoados, que estão em Cristo, vigilância. Permaneçam em vigilância. Porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. O diabo, nosso adversário, não descansa. O diabo, nosso adversário, tentou Jesus Cristo. Você não é melhor, eu não sou melhor do que Jesus. Logo, não baixe a guarda. Não ache que as coisas já estão boas. Não pense que está tudo bem. Porque quando você baixar a guarda, você vai tomar um soco no meio do queixo e vai ser nocaute. Mantenha-se vigilante. Guarda o teu coração. Olha para o sacrifício perfeito de Cristo. O sangue derramado. O Redentor moído na cruz. Por causa dos nossos pecados.